A paixão por esporte é o que move o brasileiro e a Bet Nacional é a bet dos brasileiros. Se você for maior de 18 anos, conheça clicando aqui no link na descrição. Queria que você começasse a me contar como é que começou essa tua história, não só no jornalismo, mas nesse estilo de fazer jornalismo, que é uma cobertura muito menos, como posso dizer, mainstream, né? Uma cobertura ali do jornalismo real, jornalismo de rua, jornalismo cultural, que é sobre a vida das pessoas, sobre a real vida das pessoas. Como é que isso começou na tua vida? Eu acho que assim, sempre eu transitei por isso, né? A minha vida não foi uma vida muito normativa, né? Eu perambulei muito por vários cantos, mas o jornalismo sempre esteve muito perto, né? Até que chegou num momento, numa época que eu tive que decidir, e aí eu fui de cabeça para isso, dá para dizer que foi em 2006, né? 2006, quando eu estava num outro momento, num momento de virada da minha vida, meu amigo Robson Timóteo, ele me levou para trabalhar com ele numa associação cultural que a gente tinha em São Caetano, chamada Cidadão do Mundo, Arte e Cultura, e ele me pediu para cuidar da parte de comunicação, né? Então ali eu comecei a ter o contato com as coisas que aconteciam na parte cultural de todo o ABC. Eu sou de Santo André, então ali eu comecei a trabalhar com isso. E fiquei no Cidadão do Mundo por um tempo, até que chega a minha grande amiga Marina Bastos, né, que foi minha chefe, me levou para o jornal ABCD Maior, que é em São Bernardo do Campo. O jornal ABCD Maior foi uma revolução, né? Porque ela me levou lá, ela disse, olha, eu estava nesse momento que eu te falei de transição na vida, ela chegou e falou, você tem que voltar, você tem que ir para a redação. Você vai lá, você vai escrever crônica. Ela falou, a Marina falou bem assim para mim, você vai escrever crônica, você vai ter uma coluna, você vai abordar cultura e esporte, você vai se ferrar para cacete, mas você vai aguentar. Ela falou isso para mim, você vai aguentar, e aí nós vamos junto. E você topa. Ela não falou para mim assim, você topa? Ela falou, você topa. Eu falei, tá. Então eu vou. Aí eu cheguei no ABCD Maior com o intuito de ter uma coluna para falar de jornalismo escrito, para falar de futebol e para falar de cultura, né? Naquela época mais música, que é algo que eu trabalhei muito tempo. E aí é isso que você falou do jornalismo, eu vi as possibilidades que tinham de fazer. Como ninguém me enchia o saco, que é muito importante, falei, eu tenho que criar uma forma de fazer isso. E a forma de fazer foi trabalhar com o que eu tinha ali. O que eu tinha era toda a cena cultural do ABC e o jeito de abordar que em 2006 eu entendia que já não podia ser o que vinha sendo, né? Aquela coisa chata do lead, do quem, quando, padrão. Cara, a informação não tem nada a ver com isso. O cara que vai receber isso, ele está pouco se lixando com o seu padrão, com tudo. Falei, eu tenho que dar um jeito de chegar a informação no povo, né? No público, nas pessoas que vão consumir isso. E como são pessoas que elas estão à margem do que está sendo reportado, eu tenho que ser direto. Eu tenho que encontrar um jeito de fazer isso. Para falar de música, eu usei as referências que eu tinha, né? Eu pensava muito... Quando eu tive uma coluna de música, eu pensei muito no Lester Bangs, que é um cara que eu amo, assim. Foi o cara que me deu um norte de como falar sobre música, né? Que é aquela coisa de você não negociar a informação, você ir diretamente para abordar quem está ali para ser reportado e conseguir ser direto, ser reto. E no futebol, aí com a coluna de crônicas, aí eu deitei e rolei, né? Que aí era tudo que eu queria na vida. Eu lembro que eu comecei com uma ideia, né, que era mais formal assim, até que depois chegou o futebol de várzea, aí foi o que eu queria mesmo, né? Lembro que eu falei muito com meu amigo Chico Sá e tal, falou, pô, é a chance de você fazer o tal do jornalismo literário, né? Então foi isso. Aí eu entendi que, trazendo isso para a literatura, para tudo que eu li, para tudo que eu vivi, eu poderia abordar isso, né? Eu poderia levar essas pessoas, criar um tom poético e mais real, né? E oferecer isso para as pessoas. O começo, acho que foi muito isso. Foi da necessidade que eu tinha e da vontade de contar história, né? Eu falei, não posso ficar protelando muito a maneira de contar essa história. Eu tenho que contar essa história de maneira real, direto. O jornalismo literário me ajudou muito com isso. A literatura me ajudou muito, né? Eu sou cria de... Eu lia Placar para ler o Sandro Moreira, né? Então esses caras aí foram me
me dando norte. Aí começou assim, não é? Começou de uma maneira muito... É muito engraçado isso. Eu era repórter especial. Foda-se, né? Repórter especial. Eu não estava dentro da redação, depois fui. Mas esse começo eu tenho muita saudade, cara, porque foi muito maneiro. O que mais te marcou nessa época? Eu acho que a reportagem, assim, porque... Você lembra de algumas específicas? Ah, lembro. Lembro de várias, assim, porque quando começou, quando eles me ofereceram, eu lembro que eu saí, por exemplo, de cobrir Brasil e Espanha, por exemplo, e aí o meu chefe lá era Antônio Kurazumi e o Valtão, né? O Walter, eles me chamaram e falaram, eu tenho uma ideia. E se a gente fosse cobrir futebol de várzea? Eu falei, vocês estão loucos. O que eu vou fazer no futebol de várzea? 2013. Aí, cara, a ideia falou, pô, você pode ir lá e usar todas as referências que você tem e contar a história. Você vai fazer reportagem, né? E eu lembro de muitas histórias, assim, que... Eu conheci muita gente, né? Eu vivi muita coisa. Eu vivi os sonhos a miúde das pessoas, né? Porque o que acontece? Ao futebol que as pessoas veem, que é aquele dos 4, 5% que está na mídia, né? É. E que está no que está institucionalizado como futebol brasileiro, eu vejo como um grande erro isso, porque ali não está o que tem do todo do futebol brasileiro. Quando eu caí no futebol de várzea que eu fui cobrir, eu descobri o Brasil real, o Brasil profundo, o Brasil que não tem voz e que não tem vez. O Brasil que não aparece, o Brasil que não está sendo visto. E isso daí me marcou muito, assim, profundamente, cara. Eu conheci histórias de pessoas que dedicavam a sua vida, o que não tinha para cuidar de um time de futebol de várzea, sabe? Do pouco que tem. Dividir para manter vivo um sonho, né? Uma essência dele, que é a coisa que ele carrega de infância. E eu me vi muito responsável, sabe, com isso. Falei, cara, minha responsabilidade é muito grande. Eu não imaginava, mas acho que isso me marcou profundamente. Foi descobrir, voltar a viver num Brasil real, que é o meu, né? Mas que a gente esquece que tem.